Olá, graça e paz a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o cristão e a igreja. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. A palavra igreja tem dois significados fundamentais no Novo Testamento. Na maior parte de suas ocorrências, significa congregação. Nesse sentido, a ênfase está no grupo de convertidos a Cristo, batizados, que se reúne para adoração, companheirismo e serviço cristão. Outras vezes, a palavra igreja é usada para descrever todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. É o sentido global e mais amplo da palavra igreja. Em nosso estudo, vamos nos preocupar com a igreja no sentido de congregação. É no contexto da congregação local que o discípulo se desenvolve no estudo e na prática da fé no Senhor Jesus Cristo. Ali, ele deve encontrar os recursos para crescer até a estatura de varão perfeito. O que é uma igreja? A palavra igreja, que é derivada do grego eclesia, dá-nos uma ideia do dinamismo de sua existência, pois significa o grupo daqueles que foram chamados para fora. A comparação com o povo de Israel, que foi chamado para fora do Egito, é linda e extraordinária. Deus nos chamou para fora do poder do pecado. Constituímos o corpo de Cristo na face da terra. Como um corpo, temos uma função ou missão a desempenhar. As seguintes expressões e passagens vão ajudar-nos a compreender o que é uma igreja de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, uma igreja é um grupo de companheirismo. Atos 2:42 e Colossenses 3:12 ao 21 nos transmite essa ideia. A palavra comunhão descreve bem o relacionamento que deve existir entre os convertidos ao Evangelho. Todos devem considerar-se iguais e se amarem mutuamente. Você pertence a uma nova família, que é a família de Deus. Atos 2:42 diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Colossenses 3:12 ao 17 diz assim: Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamado, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Em segundo lugar, uma igreja é um corpo. O corpo humano é formado de várias partes, a saber, cabeça, tronco e membros. Mas nenhuma dessas partes tem vida própria ou independente uma da outra. Todas trabalham juntas. Assim acontece na igreja. Existem muitos e diferentes membros, mas todos trabalham juntos sob a liderança do Espírito Santo. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 18, nós lemos assim: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. E em Romanos, capítulo de número 12,
versículos 3 ao 9, está escrito assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Em terceiro lugar, uma igreja é um templo espiritual. O templo dos judeus no Antigo Testamento foi construído com elementos materiais, mas a igreja, o templo de Deus, é espiritual, formada por homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. Em 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, nós lemos assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E em 1 Reis, capítulo de número 6, versículos 11 ao 13, nós lemos assim: Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Se andares nos meus estatutos, executares os meus preceitos e obedeceres a todos os meus mandamentos, seguindo-os, te confirmarei a palavra que falei a Davi, teu pai, a respeito deste templo que estás edificando. E habitarei no meio dos israelitas, e não desampararei o meu povo Israel. Nestes textos, percebe-se que Deus habitou no meio do povo de Israel no Templo de Salomão. Hoje, Deus habita conosco na igreja. Por isso, ela deve manter-se santa. Nos dias do Antigo Testamento, alguns eram designados como sacerdotes. Na igreja do Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes. Ao ler o livro de Levítico, você verifica que os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus pelo povo e por si mesmos. Uma vez que cada cristão é um sacerdote do templo espiritual que é a igreja, é muito natural que você fique a interrogar-se a respeito do sacrifício que deve e pode oferecer a Deus. A Bíblia nos orienta a esse respeito. O primeiro sacrifício é o sacrifício do louvor. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 15, está escrito assim: Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O segundo sacrifício é o sacrifício de boas obras. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 16, nós lemos assim: E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O terceiro sacrifício é o sacrifício de uma vida dedicada a Deus. Romanos capítulo de número 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a origem da igreja? Durante o seu ministério na face da terra,
Jesus viveu como quem veio com a finalidade de começar uma nova comunidade. Ele se ofereceu à antiga comunidade, à nação judaica, mas esta o rejeitou. Ele chamou um grupo de discípulos ou seguidores e lhes deu os princípios normativos dessa nova comunidade. As principais orientações para a sua igreja estão no Sermão do Monte, em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo de número 7. Jesus nomeou 12 homens como líderes e declarou que essa nova comunidade se chamaria Igreja. Mateus, capítulo de número 16, versículos 13 ao 19, nós lemos assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É importante lembrar o seguinte: Jesus é o instituidor, o criador da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja está em processo de edificação. Deus ainda vai chamar muitas pessoas. A igreja jamais será destruída. Efésios capítulo de número 2, versículos 19 ao 21, nós lemos assim: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Uma vez que a igreja está sob domínio e senhorio de Cristo, nenhum outro organismo terá autoridade sobre ela. Estado e igreja devem respeitar-se mutuamente, mas não deve haver domínio de um sobre o outro. Cada líder da igreja local é chamado pelo próprio Deus para um ministério. A igreja deve ser santa e irrepreensível. O poder da liderança da Igreja de Cristo é poder do amor, exemplo e testemunho. Na segunda epístola a Timóteo, Paulo diz que o ministro deve apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Qual a missão da nova comunidade? A igreja, como corpo de Cristo, deve ser notada por uma vida de serviço aos outros. O Espírito Santo deve ser a característica constante de todos os membros. Dominados pelo amor, os membros da nova comunidade devem promover a adoração, o ensino e a evangelização. A proclamação das boas novas do Evangelho foi o imperativo do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém. Mateus, capítulo de número 28, versículos 16 ao 20. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo de número 1, versículos 5 ao 8. Devemos lembrar sempre que bem perto de nós existem pessoas que precisam ouvir a mensagem de reconciliação. Jesus Cristo deseja que eu e você, que nós nos tornemos agentes da reconciliação. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículos 18 ao 21. Que Deus possa ser glorificado através da sua vida. Obrigado por sua atenção e companhia nesse vídeo. Até o próximo. Um abraço.